Quero que você pegue a Bíblia, a palavra de Deus, e abra em Lucas capítulo 5. E eu vou estar lendo na versão corrigida. E diz assim, a partir do versículo 1: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Diga, estavam lavando as redes. E pedindo permissão, por favor, assinando uma carta, fazendo um pedido. Está escrito isso aí na tua Bíblia? O que está escrito? Diga, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, diga, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto, e lançai as vossas redes para pescar. Ele diz em outra versão: vá para o lugar mais profundo. Fala assim, essa é a noite. Aonde você vai? Para o lugar mais profundo. Amém ou não amém? E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, diga, mas porque mandas, lançarei a rede. Lançarei a rede. E fazendo-se colheram grande quantidade de peixes, e rompia-lhe-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram, e encheram, diga, encheram de tal maneira os barcos, que quase afundaram. Vire para alguém e fala assim: você vai ter um problema a partir de hoje. A tua estrutura será muito pequena para aquilo que Deus vai fazer. Aumenta a tua estrutura, porque o que Deus vai fazer é grande, é poderoso, é maravilhoso. Amém ou não amém? Glória a Deus. Pai, nós lemos a tua palavra, e enquanto eu ministro ela, que o teu precioso Espírito Santo esteja liberado, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor preparou, a porção dessa noite. E enquanto ministro, famílias sejam salvas, prisões sejam quebradas, e todo, Senhor, nosso conceito, nossa mentalidade seja reformada, revolucionada, Senhor, tanto para aqueles que estão aqui, quanto para aqueles que estão agora em outros países, em outras cidades, em outros estados nos acompanhando. Que haja poder, que haja unção, que haja milagres, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar. Você está proibido de ficar calado. Quando Jesus estava pregando em Genezaré, de repente, ele encontrou um pescador chamado Simão. Esse pescador, ele ainda nem tinha o nome de Pedro, ele não era discípulo de Jesus, e ele nem sabia bem a respeito de Jesus. Ele sabia que havia um movimento naquele lugar, mas ele estava desconectado do que estava acontecendo. Ei, muitas vezes Deus está no lugar e a gente está desconectado daquilo que está acontecendo, mas coisas começam a acontecer. O que Simão está fazendo? Simão estava lavando as redes, diga, lavando as redes. Porque ele trabalhou no período que normalmente se pega peixe, e ele não pegou nada. Ele trabalhou a noite toda, ele não pegou nada. E o sistema de crença, a mentalidade, ensinou para ele que havia horário para pescar. Se não fosse naqueles horários, pode desistir. Então, querido, esse sistema de crença limitado o colocou numa posição de desistir
daquilo que ele precisava. Quantas vezes nós temos desistido? Preste atenção, por favor. Quantas vezes nós desistimos daquilo que precisamos? Por quê? Porque não deu certo. O que acontece? O seu sistema de crença dizia: acabou. Tanto que ele estava lavando as redes, ele tirou do barco. Ele estava dizendo: olha, o meu horário acabou. Em outras palavras, ele desistiu. E eu queria fazer uma pergunta: quantos aqui não desistiram de algo, estão lavando a rede? Quantos aqui nessa noite não estão na praia apenas lavando redes? Eu perdi, agora é tarde, não tem mais tempo para mim, eu sou muito velho, eu sou muito alto, eu sou muito baixo, eu sou muito magro, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa preparação. Em nome de Jesus, sabe, muitas vezes nós ficamos assim com uma linguagem que nos sabotam. Querido, lavar a rede significa, sabe o que? A falta de resultado. Lavar a rede significa que você está fora do jogo. Lavar a rede é ficar fora do lado correto da praia. Querido, muitas pessoas querem ficar na praia, mas eu não quero ficar na praia, eu quero é ficar no mar. Mas tem muita gente olhando outros fazendo história, enquanto Deus te chamou para fazer história. Querido, lavar a rede significa que eu desisti daquele sonho, porque eu já tentei, eu falhei, então a minha falha diz para mim, é para abrir mão. Quantas vezes a nossa vitória, ela está depois da nossa frustração. Querido, sabe o que é desistir? É um ponto final, porque não deu certo. Ah, não deu certo, eu vou desistir, eu não alcancei, eu não cheguei, eu falhei. Quantas vezes nós desistimos porque fracassamos? É aceitar que eu cheguei longe demais, eu já cheguei no meu limite, eu não tenho como melhorar, eu não tenho como evoluir mais, eu me acostumei comigo, eu me conformei comigo, e agora eu desisti, e eu não posso mais ir além, porque desistiu, porque não funcionou. Gente, quantas pessoas estão vivas, mas desistiram, estão respirando, mas desistiram, estão funcionando, mas desistiram. Quantos hoje aqui, querido, já desistiram e estão respirando? Respiram, mas desistiram, se maquiaram, mas desistiram, se vestiram e vieram à igreja, mas desistiram. Muitas vezes, meu irmão, pessoas estão vivas, mas desistiram, pessoas estão falando, mas desistiram. Mas hoje, como Jesus confrontou a Pedro, eu vou te confrontar. Eu quero que você tenha uma atitude diferente. Largue a pessoa do teu lado, agora não é hora de abraçar, levante as mãos e fala: meu Deus, eu não quero desistir daquilo que é apenas um evento na minha vida. Amém ou não amém? Sabe, divórcio, sabe, pode dar uma salva de palmas se quiser. Divórcios acontecem, não acontece quando chegam os papéis. Muitas vezes as pessoas desistiram e ainda estão cozinhando, desistiram e ainda estão trabalhando e até mandando rosas, mas desistiram. Querido, sabe que desistir não é apenas remover o corpo de uma posição, mas é quando você tira o espírito de uma situação. Quando você tira o espírito, porque o corpo pode estar lá, mas o espírito já saiu. Você está adorando, mas desistiu. Você está lendo a Bíblia, mas já desistiu. Mas hoje, como Jesus fez, eu vou fazer na tua vida. E o pior é quando as pessoas falam assim: não foi a vontade de Deus, porque eu tentei, se Deus quisesse teria dado certo. Meu irmão, eu quero dizer que o dar errado não significa que acabou. E hoje eu estou aqui para dizer que a última palavra não é a tua palavra, não é a sua frustração, não é o fracasso, não é a sua dor, meu irmão. Deus tem algo para você. Amém ou não amém?
Hoje eu quero te desafiar a uma mudança. Querido, coisas acontecem, né, quando Deus te obriga a fazer algo que você não está disposto. A experiência que você quer, que você deseja, você não tem, porque você não quer. Porque no momento que você quiser, você vai viver um ambiente, uma estação que você jamais imaginou viver. No seu ministério, você fala assim: já passaram muitos anos, não tem mais nada novo. Meu irmão, eu estou esperando algo novo de Deus. Eu estou esperando um novo mover de Deus. Eu estou esperando algo extraordinário. E sabe o que acontece? De repente, aquele homem desistiu, mas Jesus continua andando na praia. E ele chega, e eu quero falar algo para você. Quando Jesus chega, ele bagunça a sua frustração, ele bagunça a sua dor, ele bagunça o seu drama. E hoje ele vai mudar situações que você achou que acabou, porque Deus continua indo em direção àqueles que estão lavando redes e dizendo para eles: olha, não acabou ainda. Amém ou não amém? Fala para o teu irmão: quando Jesus chega, ele estraga tudo. Sabe o que acontece? Nós queremos um Jesus neutro, um Jesus legal, bacana, um Jesus que não nos confronta, um Jesus que fala: não, a vida é assim mesmo, não, o relacionamento é assim mesmo. Vive essa tua religiosidade insípida, que nunca trouxe ninguém para Jesus. Nós queremos um Jesus não revolucionário, nós queremos um Jesus não confrontador, nós queremos um Jesus que aceita as coisas, que aceita a modernidade, que aceita essas metodologias. Mas eu quero dizer que Jesus é radical. E quando ele chega no lugar, ele muda tudo, ele vira as mesas, ele quebra as regras, meu irmão. Ele quebra aquilo que nós pensamos que é planejamento. Enquanto ele não chega, tudo que nós planejamos de errado está certo, mas quando ele chega, aquilo que planejamos de errado começa a dar errado. Alguém pode dar glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Sabe, cutuca alguém e fala: Jesus está vindo. E ele vai entrar no seu negócio, ele vai entrar na sua casa, ele vai entrar na sua vida. Quem te conheceu, meu irmão, do jeito anterior, lavando a rede, não vai te reconhecer. Depois que Jesus chega, uma revolução vai chegar. Você vai se radicalizar. Você não vai conseguir vir uma pessoa e não falar do amor de Deus, da experiência de Deus. Sabe que você não fala do amor de Deus para as pessoas? Porque você não teve essa experiência, porque você ainda não teve nascimento de novo. Mas quando você tiver uma experiência, você não vai ficar calado em casa, você não vai ficar calado no trabalho, você não vai ficar calado no metrô, você não vai ficar calado na sua rede social. Vai mudar, meu irmão. Não é aquele negócio não esquisito, que não tem nada a ver com Deus, que inspira as pessoas ao seu corpo e não inspira a Jesus. Estou falando com alguém aqui? Fala para o teu irmão: Jesus não é esse cara bacaninha não. Ele não é neutro não, ele não é todes não, ele é sim sim, não não. E quando ele entra na vida da pessoa, ele entra na sua vida do jeito que você está, mas no final você muda, a sua palavra muda, a sua aparência muda, o seu espírito muda, a sua condição social muda, porque Deus vai tirar as pessoas da lama e vai colocar em lugar de autoridade, de influência. Alguém recebe em nome de Jesus? Sabe, e o que acontece? Sabe, Deus ele começa a bagunçar nossa depressão. Já viu? Porque nós somos especialistas em dizer: não deu certo, a vida foi ruim. O egoísmo tem pautado as nossas vidas. A gente vê pela forma, o motivo que te trouxe hoje aqui na igreja, qual foi? Eu tenho que pedir você para adorar a Deus, agradecer a Deus, louvar o Senhor. Ei, quando Jesus entra, ele muda a nossa ótica, sabe? Fala para o teu irmão: se prepare para fazer o que nunca fez, para viver o que nunca viveu, para ser radical. Aí que Jesus chega, ele nem sabe de quem é o barco, e o texto diz que ele entra no barco. Entende, meu irmão? Ele não sabe se o barco é de Pedro, se é de outro, mas ele diz, ele entra.
E ele fala algo tremendo, mas antes eu quero dizer para você: Jesus não precisa do barco de Pedro, mas Pedro precisa da bênção de Jesus. Acabou o tempo de você achar que está fazendo favor a Deus, meu irmão, e vir para a igreja. Presta atenção, porque se o culto não estiver bem aqui no altar, eu não sei o que você está fazendo sentado aí. Eu não sei o que você está fazendo sentado aí. Então presta atenção no que eu estou falando, querido, que você não precisa, Jesus não precisa do seu barco, você que precisa da bênção dele no seu negócio, na sua saúde, na sua casa, na sua família. Amém ou não amém? Jesus entra no barco, querido, e ele ainda fala assim: olha, afasta um pouco. Ele tira Pedro da praia. Ei, meu irmão, Deus quer te tirar da praia. Deus quer chegar. E o que ele faz, meu irmão? Ele acaba, sabe, acabou o tempo de servir a Deus pensando que estamos fazendo favor para ele. Pedro tem que colocar de volta as redes no barco. Fala assim: te prepara, Deus está preparando algo. Você vai colocar as redes de novo no barco. Chega de ficar com pena de si. Chega de ficar lavando rede. Chega de dizer que trabalhei a noite toda. Chega de dizer que eu dei tudo que eu tinha. Chega de dizer que eu me esforcei. Ei, chega de gastar tempo com o ontem, sabotando o teu hoje. O teu ontem já passou. Jesus não está perguntando a respeito do teu ontem. Ele não quer saber o que aconteceu ou deixou de acontecer. Para de ser roubado pelo ontem, porque Deus tem algo extraordinário hoje. E ele começa a mudar, sabe, a mentalidade de Pedro, porque nós imaginamos que barco só tem um propósito, mas ele mostra: eu quero fazer algo mais no seu casamento que tem acontecido. Seu relacionamento, ele serve mais do que isso que está servindo. Os seus negócios, eles servem mais. Em outras palavras, existe um propósito para o barco que você ainda não utilizou. Ele pode ser muito mais. Aquele negócio fracassado, aquilo que não deu certo, Deus tem um propósito na sua casa. Deus tem um propósito na sua família. Deus tem um propósito. E ele fala assim: olha, se afasta um pouco. E nessa hora ele se senta. A Bíblia fala: depois ele se sentou, verso 3, e começou a ensinar a multidão. E eu quero abrir um parênteses aqui, meu irmão, porque aonde Jesus está, a multidão chega, a solidão acaba. Aonde Jesus está, a igreja que Jesus está, o ministério de Jesus está. Tem pessoas que defendem a minha igrejinha, o meu grupinho, mas eu quero dizer, meu irmão, o céu vai ser chateado para aquelas pessoas que querem coisas pequenas, porque o nosso Deus é um Deus abundante. É um Deus de transbordar, é um Deus de nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus tem uma multidão preparada. Aonde Ele chega, seja numa casa, seja numa praia, meu irmão, a multidão vai com Ele. E é tão tremendo esse Jesus, meu irmão, que Ele senta no barco e Ele começa a ensinar as multidões. Ele não precisa de microfone, Ele não precisa de sistema de som. Ele prega de uma forma tão hipnotizante que a multidão para ouvir. Essa multidão está disposta a morrer de fome, a desmaiar de fome, do que largar Jesus. Aonde está a multidão faminta hoje? Aonde está aqueles que querem a palavra hoje? Aonde estão aqueles que querem ouvir o evangelho hoje? Ei! Aonde está? Pessoas querem fazer as coisas certas no lugar errado. Igreja, fala teu irmão, igreja é lugar de receber e adorar a Deus. É lugar de altar. Amém ou não amém? Pessoas perdem cultos. Sabe, muitas vezes elas estão presentes fisicamente, mas no espírito não estão. Ele senta, ele ensina a multidão, sabe? E quando alguma coisa precisa dar certo, quantos querem que as coisas deem certo? Fala para o teu irmão, levante as mãos e fala: Jesus, entra na minha casa, entra no meu barco, senta em mim. Senta na minha vida. Tudo que muitas vezes que nós precisamos
É apenas Jesus sentar. Quantas vezes Ele quer entrar? A Bíblia fala que eu sou a porta e bato, que alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei, cearei com Ele, Ele comigo. Eu quero dizer que Deus quer, meu amado, se assentar aonde você está, no seu escritório, na sua casa, no seu carro. Quando você sentar lá no carro, Jesus fala assim: agora vai dar certo, porque eu estou com você. Amém ou não amém? Ele se sentou. E quando ele terminou de pregar, olha o que diz o texto. Quando ele termina de falar, engraçado, o que ele falou, hein, gente? Ei, eu vou perguntar de novo, o que Jesus pregou? Quem sabe? A Bíblia não fala. Sabe por quê? Tem coisas que Deus mantém em mistério, porque o verdadeiro poder aqui não está apenas no que ele disse, mas no que ele vai fazer. Muitas vezes nós pensamos que é sobre o sermão, e muitas vezes que nós não entendemos que é sobre Simão. Diga para o seu irmão: não é sobre o sermão, é sobre Simão. Deus orquestra situações para chamar a nossa atenção, para fazer aquilo que Ele quer fazer, meu irmão. Jesus não precisa do barco de Simão, mas Simão precisa da bênção de Jesus. Ei, querido, talvez o sermão ele fosse apenas um veículo que Deus usou para chamar a atenção de Simão, uma forma para fazê-lo entender porque as coisas estão acontecendo. E ele vira e fala assim: Simão, ide para as águas que são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. E outra versão diz: lance as redes nas profundezas. Saia do raso. Vire para alguém e fala assim: sai do raso, da superficialidade. Quantos vieram para adorar mesmo aqui? Quantos vieram para celebrar a Deus neste lugar? Ei, você pode dar glória a Deus por uns 10 segundos, em nome de Jesus. O que Deus tem para você não é uma praia. O que Deus tem para você não é superficial. Ele tem para você coisas profundas. A razão de muitas vezes as coisas não estão acontecendo, porque tem coisas que não acontecem na praia, tem coisas que só acontecem em alto mar. Deus quer te tirar, meu irmão, de um nível e te levar para oração, te levar para experiências, colocar coisas na sua vida que vão te impactar para sempre. Fala para o teu irmão: muitas vezes nós queremos ficar num lugar que Jesus já saiu. Nós queremos viver, eternizar uma fase, uma estação da nossa vida, e nós não entendemos, meu irmão, que quando Jesus termina algo, Ele muda a geografia espiritual, porque o barco é o mesmo. Aí Ele fala assim: Pedro, agora nós temos algo novo para fazer. Se você quer lançar, você tem que ir, porque eu estou indo agora. Eu não vou ficar bronzeando com você nessa praia. Eu tenho algo muito melhor para fazer. E quando eu entro no barco, eu viro capitão do seu barco. Ei, Pedro, o barco pode ser seu, mas o mar é meu. O mar é meu. Jesus não quer saber qual foi o fracasso da noite passada. Jesus não quer saber, meu irmão, o que não deu certo. Aliás, Ele nem perguntou. Ele simplesmente fala: não é sobre o passado. Mas você fala assim: não faz sentido, porque o Senhor quer que eu saia numa hora que não é comum sair, para fazer o que ninguém faz. Ei, meu irmão, Deus não faz sentido, Deus faz milagres. Eu vou repetir para aqueles que não ouviram: não é sentido, não é tua mente entender, mas é você obedecer. Ei, querido, sabe, os peixes, eles estão esperando a sua obediência. Os peixes estão lá. Deus não criou os peixes, eles não foram criados, eles estão lá aguardando a sua obediência. O que vai ser diferente dessa vez é que na primeira vez você foi na sua habilidade, foi na sua força, mas agora, meu irmão, não é na sua habilidade, não é na sua força, é na presença do Senhor, é na direção do Senhor, é naquilo que Ele sabe fazer melhor do que ninguém, meu amado: mudar situações. Fale para alguém: Deus não faz sentido, Ele faz milagres.
Chega de jogar dentro das 4 linhas. Chega de ser um menino bonzinho, uma menina boazinha. Ei, para de ficar concordando com o diabo. O diabo fala assim: acabou. Deus não falou que acabou. Ei, meu amado, Deus está levantando revolucionários que vão viver a melhor estação da sua vida nessa próxima estação, que vão ter colheitas onde outros desistiram. A unção de Isaac colheu 100 vezes mais numa terra de seca, de crise. Eu quero declarar que há uma colheita preparada, há um cardume esperando. Isaac não veria a bênção da multiplicação se ele não tivesse obedecido. Não adianta jogar a rede onde você acha que tem que jogar. Você tem que jogar a rede onde Deus manda você jogar. No reino de Deus não é a tua opinião, no reino de Deus não é a tua razão, no reino de Deus é: seja feita a tua vontade, não a minha. Fala para o teu irmão: Deus está bagunçando, Pedro. Muitas vezes a gente acha que o problema está na família, está no negócio. Eu quero dizer, o problema não está no negócio, não está na família, não está no mar. O problema muitas vezes está dentro de você. Ouça as tuas palavras, ouça os seus pensamentos. Quando tudo dizia: está acabado, Jesus diz: vá para as profundezas. Fale para 3 pessoas: vá para as profundezas. Querido, olha, anota bem isso aí. Depois da frustração e fracasso, Deus reservou algo que não podia alcançar com as suas próprias forças. Amém ou não amém? O limite da tua frustração pode ser o lugar da sua realização. O limite da sua frustração: me frustrei, não vou mais. Aí começa a estabelecer: não, nunca mais vou confiar, nunca mais vou entregar, nunca mais vou sacrificar, não vou. Aí o diabo jogando assim: continua. Mas eu quero dizer, o limite da sua frustração pode ser, querido, a chave da sua maior realização. Não desista porque não deu certo. A gente quer rotular pessoas, fala assim: tu nunca mais vai entrar nisso, né? Não deu certo, então não entra. Meu irmão, só Deus sabe o que Ele falou com você. Ele não falou com eles. Ei, querido, aquilo que parece estar dando errado é Deus te posicionando, é Deus te levando. Fala que esse cara não desiste, essa mulher não desiste, não abriu mão desse casamento. Esse cara não merece essa mulher, esse homem não merece essa família. Mas sabe o que acontece? Deus reservou uma abundância, Deus reservou um milagre. Não espere que outros batam palma naquilo que Deus guardou só para você. Se é para Ele, radicaliza. Diga: Simão pode ser dono do barco, mas Jesus é dono do mar. E o que você precisa não está na praia, não está no barco. O que você precisa está no mar. E Jesus é o dono do mar. Você está entendendo? Não faz lógica, eu sei porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Mas enquanto Jesus estiver nesse barco, meu irmão, continua. Porque Deus não faz sentido, Ele faz milagres. Ah, mas se eu parecer um idiota, meu irmão, Noé parecia um idiota até no dia que começou a chover na terra. Aí vamos ver, né? Então prepara, não se preocupa parecer um tolo. Eu estou sozinho nesse mar. É porque Deus preparou, quebrou toda a concorrência. Porque o que Deus tem para você, Ele vai tirar a concorrência. Ele fez isso com Noé. Noé construiu uma empresa, construiu um barco, construiu um negócio. Todo mundo falava: não pode construir aí, você é maluco, Noé. Mas no dia que começou a chover, a chuva falou por Noé. Fale para 3 pessoas: a chuva vai falar por você. Amém ou não amém? Fale para alguém: vá para o fundo, lance as redes. Sabe, o barco está ancorado, está no porto seco. Para que eu vou tirar ele daí? Para que as redes estão sendo lavadas. Mas, querido, fala para o irmão: hoje é dia de desbloquear.
Ei, desbloqueia aí, em nome de Jesus. Desbloqueia teu glória a Deus, teu aleluia. Começa a desbloquear algumas coisas. Desbloqueia a sua adoração, desbloqueia a sua fé. Ei, a Bíblia fala, se tiverdes fé, a fé é uma coisa que você adquire. Ei, desbloqueia aí. Aí, verso 5. E nessa versão me assustou. Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Pedro devia estar pensando, eu sou pescador, ele é carpinteiro, eu tenho experiência, ele não tem. Mas já que ele é um rabino bacana, eu vou fazer o seguinte, já que você falou, então eu vou lançar. E o interessante que diz, na versão corrigida, e ele lançou a rede. Ele não lançou as redes, porque ele não trouxe tudo o que precisava. E quantas vezes Deus quer fazer um milagre extraordinário, transbordante, que você jamais imaginou. Querido, Deus quer fazer algo na sua vida que você jamais planejou, mas você tem que dar tudo o que você tem. Chega de dar pela metade, chega de adorar pela metade, chega de servir pela metade, chega, meu amado, de ser pela metade. Ou é tudo ou não é nada, meu irmão. Ou você está com Cristo ou você não está. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem está por Cristo aqui nessa noite? Gente, sempre quando Jesus estiver no barco, algo vai acontecer além da nossa capacidade. Sabe, o que Deus vai fazer é maior do que qualquer coisa que você já experimentou. Essa pequena rede de Simão não foi suficiente, mas eu tenho uma boa palavra para você. E essa palavra é o seguinte: Deus vai levantar conexões estratégicas na sua vida. Mas o milagre será tão tremendo que mesmo aqueles que juntarem, Deus quer te dar uma visão de abundância, desbloquear sua mentalidade limitada e mostrar que no Brasil a gente pode prosperar. Ah, o mar não deu para o fulano, ele está saindo do Brasil. O mar não deu para Beltrano, ele está saindo do Brasil. Pois eu quero dizer que o mar vai dar para você. Você vai prosperar nessa nação, você vai crescer nessa nação. E quando você sair para fora, vai ser de férias, meu irmão. Vai ser para ir para os shoppings, vai ser para comprar, porque eu declaro desbloqueado tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que quer te segurar. Pode ser o passado, pode ser o fracasso, eu não sei o que é, meu irmão, mas essa é a noite de desbloquear tudo que está bloqueado. Tua vida emocional vai romper. Você vai esquecer da frustração, das noites que você passou, das lágrimas que você derramou, da solidão que você sofreu. Te prepara, porque os peixes estão esperando a tua obediência. Diga, os peixes, pode dar uma salva de palmas, estão esperando. Deus quer te dar uma visão de abundância. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Muitas vezes a gente pensa no suficiente. Você fala assim, eu só mereço uma respostazinha. Pois eu quero dizer que quem vai operar na sua vida é o Deus mais que suficiente. Ele não vai apenas te libertar, mas Ele te faz te prosperar e te fazer um canal para outras pessoas. Ele não vai apenas te curar, querido, Ele vai te restaurar em todas as áreas. Se você acha que você viveu uma estação boa, você não imagina a estação que Deus está preparando pela fé, pelas suas sementes, pelas suas campanhas, pela sua perseverança. Te prepara, porque você vai viver o que você jamais viveu se você crer. Agora entende, meu irmão, isso que eu estou pregando é para quem crê, para quem coloca Jesus no barco, para quem
tem coragem, apesar da frustração, seguir a orientação, meu irmão.